Há alguns anos atrás, nós nem nos perguntávamos até quando os jogos e filmes iriam evoluir, não é mesmo? Os jogos surgiram na época da Guerra Fria, para diminuir o clima das tensões. Depois da intro, vamos conhecer um pouco mais sobre tudo isso. O primeiro jogo criado que se tem registro foi em 1958 em um laboratório dos Estados Unidos, e foi desenvolvido para computador e podia ser visto através de um osciloscópio. E o jogo se chamava Tennis for Two. E o jogo nunca saiu do laboratório. Como podemos ver, o ponto piscando era a bola e a linha vertical no meio da tela representava a rede. Nesse jogo não havia representação dos jogadores, apenas a bola e a quadra numa vista lateral. Em 1971, Ralph Baer foi encarregado de criar a melhor televisão do mundo. Então ele pensou em criar uma TV com jogos, mas a ideia não foi muito convincente, até que a Magnavox comprou a sua ideia e acabou criando a Odyssey 100, o primeiro videogame ligado na TV. Ele era movido a bateria, mas não tinha som. Quando falamos de videogame, logo lembramos de PlayStation, Xbox e outros videogames por aí, né? Mas, antigamente, Atari era sinônimo de videogame. Em 1973, logo depois de ter sido criada, a Atari criou o jogo Pong e queria um contrato com a Namco no Japão. Só lembrando que esse jogo só chegou aqui no Brasil por volta de 1977 pela Philco. Em 1974, a Atari se une com a rival Key Games e lança o jogo Tank. Em 1976, foi lançado o primeiro videogame com cartuchos, e ele se chamava Fairchild Channel F. Ao todo foram lançados 26 jogos em cartuchos numerados para incentivar os compradores a montarem uma coleção, né? Mas, em 1977, a venda do videogame começou a cair, devido ao lançamento de uma nova versão do Atari, né? O Atari VCS 2600, que vinha com 9 jogos, e esse se tornou o console mais popular daquela época. Em 1979, a Atari lançou sua versão exclusiva de Space Invaders para o VCS, com sucesso absoluto de vendas. No mesmo ano, a Atari ainda lançou o jogo de maior sucesso de toda a sua história, Asteroids. O jogo introduziu o sistema de registrar as melhores pontuações com as iniciais dos jogadores. O sucesso da Atari desencadeou uma briga interna. Vários programadores se desentenderam com a empresa quanto aos créditos dos jogos, e consequentemente criaram a Activision, considerada a primeira desenvolvedora de jogos terceirizada. Só lembrando que a Activision, semana passada, dia 19 de março, lançou o jogo The Walking Dead Survivor, e em 1980, os japoneses queriam mudar um pouco aquela rotina, né, de coisa de combate e destruição, que havia em todos os jogos, e decidiram inovar com um personagem bonitinho que só pensava em comer, Pac-Man, muito conhecido como Come Come. Foi criado por um grupo de amigos, onde estavam comendo um pedaço de pizza, e assim que foi tirado o primeiro pedaço, um deles teve a grande ideia inovadora, que acabou sendo o jogo mais jogado do fliperama até hoje. A Atari estava entrando em crise, e um russo chamado Alex Pajitonov criou o Tetris, que hoje em dia existem milhões e milhões de versões desse jogo. Foi nessa época de crise que a Nintendo foi criada e começou a fazer sucesso. Depois de alguns anos, o jogo mais jogado da Nintendo era Donkey Kong, onde tinha um personagem chamado Jumpman, que podia ser representado por um encanador, cujo tinha bigode e nariz grande, que podia ser observado facilmente entre os pixels. Ele tinha o objetivo de salvar Pauline, onde ainda não era uma princesa. Esse personagem fez tanto sucesso que a Nintendo não perdeu tempo e decidiu criar um jogo somente desse personagem. Aí, em 1985, surgiu Mario Bros, Super Mario Bros, que até hoje é um dos jogos mais jogados de todos os tempos. E para aproveitar a crise da Atari, uma outra empresa também não perdeu tempo, e a Nintendo teve uma grande concorrente. O Sega Master System foi criado em 1986. Quase no fim da década de 80, teve inovações e sucesso de mercado para o mundo dos games. Em 1989, foi lançado o TurboGrafx 16, um console de 16 bits com tocador de CD, e também foi lançado o Genesis da Sega,
console de 16 bits. Foi também em 1989 que o áudio para jogos no computador deu um grande salto com o surgimento das placas Sound Blaster da Creative Labs, sucedendo as placas AD-Lib, que eram o padrão até então. Os anos 90 marcaram um período de inovação nos videogames, com a transição dos pixels para gráficos 3D, graças ao crescente poder de processadores para computador e também as melhorias nos aspectos multimídia trazidos pelas placas de áudio e CD-ROM. Também foi nessa década que gêneros como FPS, estratégia em tempo real e os MMOs se popularizaram. Em 1990, um grande salto aconteceu nos videogames. Ao invés de um console com 16 bits, a Neo Geo criou um console com 24 bits e estava muito na frente das suas concorrências, mas o preço alto dificultou muito as vendas, e no ano seguinte a Nintendo deu a volta por cima e criou o SNES e lançou Street Fighter 2. E para competir com Street Fighter e com Super Mario, a Sega criou o porco-espinho mais famoso de todos os tempos, Sonic. Em 1994, o avanço da tecnologia influenciou muito na criação dos jogos. Ao invés de jogos em 2D, alguns passaram a ser criados em 3D, e nesse ano foi criado um dos videogames de maior sucesso até hoje, o PlayStation 1, um console que nunca tinha sido tanto sucesso. E no mesmo ano foi lançado o Sega Saturn, o seu novo concorrente, e logo no ano seguinte o PlayStation faturou o mercado dos jogos. A Nintendo não queria ficar de fora dessa concorrência e lançou o Nintendo 64, com 64 bits, que no começo foi sucesso, mas pela demora do lançamento de um jogo para o outro, afetou muito a empresa. Eu também não podia esquecer de falar que o FreeCell foi incluído no Windows 95. Em 1999, a Microsoft anuncia o desenvolvimento do console Xbox 360, que prometia revolucionar o mundo dos jogos, com gráficos quase reais e diversas jogabilidades, mas a Sony nada besta ia mandando novidades sobre seu novo videogame, o PlayStation 2. No fim da década de 90, a polêmica dos emuladores ganhou destaque. Por um lado, sites que ofereciam ROMs viviam sob a ameaça de serem fechados, e não se chega à definição da legalidade dos emuladores. O fato é que esse tema ainda está em debate até hoje. O ano de 2000 começou com o lançamento do PlayStation 2 no Japão, e foram vendidos mais de 1 milhão de consoles em 2 dias, um recorde, mas a Microsoft mandou um recadinho para a Sony com o anúncio de que o Xbox teria processador Pentium 3 de 733 MHz, placa de vídeo Nvidia de 257 MB e conexão com a internet. Em 2001, a Dreamcast tornou-se o primeiro console com suporte para a internet banda larga. Quake 3 Arena e Unreal Tournament são os primeiros jogos compatíveis. A Nintendo se manteve na briga com o GameCube, oficialmente lançado em setembro daquele ano no Japão. Em 2005 e 2006, foram lançados os dois consoles que definem o padrão de qualidade que os jogos têm até hoje, Xbox 360 e PlayStation 3, respectivamente, com gráficos de alta definição, discos rígidos de armazenamento e suporte integrado à rede. Os dois representam sistemas incríveis que oferecem experiências surreais de jogo, enfrentando de frente o poder dos computadores com preço mais em conta. Os jogos foram evoluindo com a chegada dos videogames e computadores, não somente com a qualidade gráfica e também as dimensões, mas o tamanho dos jogos. Antigamente os jogos tinham em média menos de 1 MB e hoje em dia eles ultrapassam facilmente os 7 GB, Por isso a tendência de hoje em dia é que os jogos fiquem cada vez mais realistas, divertindo todos os que jogam. Os sites usados como pesquisa foram os www.tecmundo.com, www.uol.com e www.r7.com.